Alô? Então, boa tarde, pessoal. É com um grande prazer que a gente vai dar início então, ao terceiro encontro dos seminários da pós-graduação da Física. E hoje a gente vai ter, como de costume, né, dois grupos que vão apresentar a pesquisa que é feita dentro lá. E, bom, aqui eu trago o aluno doutorado Lucas Vieira, que vai apresentar junto com o Drake o grupo de Astrofísica. Depois a gente vai ter o segundo grupo, que é o grupo do Ian, de Operacional de Nanomateriais. Então, como de costume, vou encher um pouquinho dessa que participem e perguntem, interajam, que além de ser um seminário, é uma conversa, então a gente precisa dessa interação como pesquisador e como, enfim, como colegas, né, na trajetória de físico. E não esqueçam de assinar lá também o autógrafo, né, essa de presença, para a gente ter um controle legal depois, enfim, certificado que a gente vai estar dando para quem for participar. Então agora eu passo a palavra aqui rapidamente para o Lucas e já agradeço já por ter aceitado participar. Valeu, obrigado pelo convite, pela iniciativa de fazer os seminários, é ótimo para a nossa comunidade, do nosso curso e para os demais. Então, como o Vitor introduziu, falarei um pouco sobre o grupo de Astrofísica junto com o Grey, que nós somos alunos de doutorado do programa de Física. Aqui são os integrantes do nosso grupo, que é composto por 4 professores, o professor Rogemar, Sandro e Jaderson, que fazem parte, são professores da UFSM, e do professor Tiago Ritt, da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Cerro Largo, se eu não me engano, certo? E nosso grupo possui 8 alunos de doutorados, 6 de mestrados e 2 de iniciação científica, totalizando 16 alunos e 20 integrantes no total. Alguns slides eu passarei um pouco de forma breve, é uma conversa, como o Vitor falou, qualquer questionamento pode interromper, fiquem bem à vontade. Bem, eu falarei um pouco mais sobre as galáxias com núcleo ativo, os AGNs, a sigla em inglês, e o Greg falará mais sobre aglomerados e grupos de galáxias. Bem, para nos localizarmos em nosso endereço cósmico, nosso sistema solar faz parte da Via Láctea, estamos cerca de 8 kPa do centro da galáxia, isso dá em torno de 25 mil anos-luz. O parsec é uma medida muito utilizada nas pesquisas. Um parsec equivale a 3,2 anos-luz. A Via Láctea faz parte do grupo local de galáxias, com algumas dezenas de galáxias, e o grupo local, por sua vez, faz parte do superaglomerado local, que compõe a teia cósmica do universo observável. A Via Láctea é uma entre bilhões de galáxias. Aqui é a projeção que nós temos do formato dela, que não conseguimos ter certeza absoluta por estarmos dentro dela. Temos a estimativa de ser uma galáxia espiral, barrada, tem uma barra no seu centro, aqui uma visão lateral ou edge-on, que é comum aparecer na literatura, e algumas estruturas típicas nas galáxias espirais, como núcleo, um bojo com estrelas de população mais envelhecidas, um disco plano, razoavelmente plano, com os braxos espirais, e um halo que permeia a nossa galáxia. Existem algumas classificações de acordo com o formato. Por exemplo, nessa figura a gente pode classificar em espirais, em elípticas aqui na esquerda. Essa S0 ela é uma galáxia lenticular, e espirais com barra aqui embaixo e sem barra em cima. Também temos galáxias irregulares e peculiares, decorrentes de fusões e colisões entre galáxias, que é comum também acontecer no universo. Nessas figuras, costuma-se identificar que nas galáxias elípticas elas possuem uma cor mais para o vermelho no espectro eletromagnético, o que indica uma população estelar mais velha e com baixa ou nenhuma taxa de formação de novas estrelas. Já as galáxias espirais, principalmente nos braços espirais, existe uma ativa formação de novas estrelas, e essa cor mais azulada indica uma população mais jovem em relação às galáxias elípticas. Então, nesse sentido, também se classifica de acordo com a formação de estrelas as galáxias.
existe uma sequência principal de formação relativamente normal de novas estrelas e acima desse gráfico existe as galáxias com alta formação estelar, também chamadas starbursts, e as que têm pouco gás para formar novas estrelas, ou nenhum gás, elas extinguem sua formação estelar. No gráfico da direita, é um modelo bem comum na nossa área, é uma figura comum na nossa área de pesquisa. Em vermelho é apresentado um modelo, um resultado, uma curva que é obtida a partir de modelos teóricos, cosmológicos, que prevêem a quantidade de galáxias nessa função em função luminosidade versus a luminosidade das estrelas. Ou seja, aqui nós percebemos que é uma tendência, quanto maior a luminosidade, menor a quantidade de galáxias observadas. Há uma concordância entre os modelos e os dados observados pela curva verde dessa região central. Aqui tem um valor típico dessa região, que é em torno de 3 vezes 10 na 10 luminosidades solares. Esse símbolo significa Sol. E há uma discordância, por outro lado, nas partes extremas desse gráfico. Essa discordância é um dos... explicar essa discordância entre os modelos teóricos e observados, os dados observados, é um dos desafios da astrofísica extragaláctica. Nessa região de baixa luminosidade, por consequência baixa massa de estrelas, galáxias com pouca massa, há um consenso na comunidade que isso seja causado, essa diferença, devido aos modelos teóricos não levarem em conta a influência de explosões de supernovas, de explosões de estrelas massivas, bem mais massivas que o Sol. E se os modelos levassem em conta a influência da onda de choque e dos remanescentes de supernovas dentro desses cálculos de simulações, provavelmente se aproximaria a curva vermelha da verde. No outro lado, que é um dos pontos que nós buscamos responder, é explicar essa diferença e que há de haver mais galáxias de alta luminosidade nos modelos em relação aos dados observados, estima-se que seja pelas galáxias devido ao feedback e à influência das galáxias com núcleo ativo. E o que são núcleos ativos? A maioria das galáxias possuem... Oi? Desculpa. Sim? Sim. Olha, realmente, eu não sei se é fácil de fazer essa correção computacionalmente, porque para obter essas estimativas, até onde eu li, é usado o supercomputador e tudo mais, então eu não sei também se é simplesmente, eu não sei, na receita que vai, muitas informações, eu não sei o quão fácil isso seja, né? E o quão fácil também seja de calcular exatamente esse feedback, a gente chama esse retorno devido às taxas de formação estelar, e é um assunto realmente que, pelo menos eu não estudo mais profundamente, mas vou carregar essa pergunta para os nossos orientadores, se alguém souber, fique à vontade para responder. Bem, então aqui sobre as galáxias com núcleo ativo. A maioria das galáxias possui um buraco negro supermassivo no seu centro, isso é consenso, porém apenas em algumas poucas, baixo percentual, a luminosidade das galáxias é muito elevada, devido a esse buraco negro estar ativo. Essa luminosidade na região central das galáxias pode ser até 100 vezes maior do que toda a galáxia que hospeda esse núcleo ativo. Aqui tem um gráfico de luminosidade versus frequência. Então, para todo o espectro eletromagnético representado aqui, desde ondas de rádio até raio-x, a curva média dos AGNs possui valores de luminosidade maiores do que das galáxias de maneira normal, digamos, que não possuem núcleo ativo. E para ativar, digamos, o núcleo dessas galáxias, que é devido à presença de gás estar fluindo, escoando em direção ao núcleo da galáxia, onde está o buraco negro supermassivo, irá alimentar esse buraco negro, a gente chama de feeding, de alimentar o buraco negro. Então, quando há gás suficiente, em várias fases, isso pode se repetir, são ciclos de atividade nuclear, eventualmente pode estar inativo, e devido a algum fenômeno ambiental
ou com outras galáxias podem ativar e trazer gás para o centro dessa galáxia e ativar o buraco negro. Só para diferenciar, aqui nós temos algumas galáxias de núcleo ativo conhecidas, como a Centaurus A e a M87, com seus jatos rádio bem visíveis, jatos de partículas relativísticas, que são expelidas da região do núcleo ativo, do buraco negro supermassivo, devido a efeitos de campos magnéticos intensos. E a M87 é o caso que gerou uma das duas imagens do buraco negro, com um formato de rosquinha, bem divulgado na mídia, mas isso é um caso bastante incomum na literatura. Conseguir formar uma imagem, de ter resolução suficiente, de resolver, de conseguir enxergar, observar a região do buraco negro supermassivo e o seu disco de acreção é bastante difícil e são poucas pesquisas que trabalham com isso. Ainda se busca maior resolução dos dados. A maior parte trabalha com os espectros. Aqui, só para diferenciar, não confundir o buraco negro estelar, de origem de explosões de estrelas massivas, pelo menos 20 vezes a massa do Sol, quando explodem, o seu núcleo se comprime, a parte externa, o envelope é expelido para o meio interestelar, mas o núcleo se comprime até um ponto de singularidade, uma região pouca de nenhuma dimensão, onde há uma tendência dos parâmetros físicos irem ao infinito, e isso gera uma região onde nem a luz consegue escapar, porque a velocidade de escape desse objeto é equivalente à velocidade da luz. Já os buracos negros supermassivos, aqui só para explicar que para tu transformar, digamos, um objeto num buraco negro, qualquer um, teoricamente, poderia ser transformado. A Terra, para ser transformado num buraco negro, ela deveria ser reduzida a um tamanho mais ou menos dessa bolita aqui. Se fosse capaz de comprimir ela se tornaria uma região do espaço com uma gravidade muito intensa e geraria um horizonte de eventos com disco de acreção. Aqui, por outro lado, a gente tem um vídeo com uma estimativa de tamanho de buracos negros supermassivos, que parte desde 100 mil massas solares nesse vídeo, até 60 bilhões de massas solares. Isso significa que dentro de um buraco negro supermassivo pode ter uma massa maior do que muitas galáxias, que esses 60 bilhões de massas solares é uma massa razoavelmente elevada no zoológico de galáxias, digamos assim. Aqui, para ter uma noção de tamanho, tem o sistema solar, a órbita de Mercúrio, vai aparecer aqui o buraco supermassivo de Sagitários A, estrela, que está localizado na nossa galáxia Via Láctea. E vou passar um pouquinho para frente o vídeo. Esse é o maior que aparece aí nesse vídeo, acho que é da NASA. E ele é muito maior do que a região do sistema solar, para além da nuvem de Oort. Então, pode atingir tamanhos bastante grandes em termos do sistema solar. Porém, em termos extragalácticos, ainda assim, com todo esse tamanho, é muito difícil resolver, obter informações dessa região dos buracos negros supermassivos. Qual que é a moral, Felipe? Onde é que está o Felipe? Aqui, ó, eles estão muito obesos. Então, uma contribuição do ChatGPT aí. Tem um modelo unificado para explicar como acontece os fenômenos decorrentes das galáxias com núcleo ativo. Esse modelo unificado prevê que bem lá no centro vai ter o buraco negro, um disco de acreção ao redor, uma região toroidal de poeira. Estima-se que aqui não seja exatamente assim suave, mas que haja nuvens de poeira. Tem regiões que geram linhas estreitas aqui nesses espectros, são as regiões de linhas estreitas de emissão, e as regiões de linhas largas mais próximas aqui do disco de acreção, como essa parte, que é um dos temas de pesquisa do nosso grupo, desenvolvido pelo Daniel e o professor Jaderson, que são as regiões de linhas largas. Alô? Alô? O espectro é a assinatura, é a impressão digital das galáxias. Então,
maior parte das informações que nós obtemos dos objetos astronômicos, pelo menos em termos de extragaláctica, é devido aos seus espectros. E o espectro ele traz a luminosidade no eixo vertical do objeto, a intensidade da luz que a gente recebe, de acordo com o comprimento de onda. Aqui está no óptico, de 4.000 até 77.000 angstroms. De acordo com as missões espaciais e observatórios, podemos obter informações mais aqui à esquerda, que seria mais para o ultravioleta, raio-x, raios gamas, ou mais para a direita, que são infravermelho, ondas de rádio. Tudo isso nos abastece as pesquisas para melhorar e filtrar alguns resultados. E para diferenciar essa luz que nós recebemos, ela é integrada. Todo objeto que produz essa luminosidade vai se misturar essa luz e vai chegar até nós. Para diferenciar, nós temos algumas marcas. Por exemplo, as absorções são devido a populações estelares. Então, as atmosferas das estrelas desses objetos que integram essas galáxias, quando nós recebemos essa luz, essas atmosferas vai produzir absorções em cima do contínuo. Aqui nós temos um contínuo estelar. Por outro lado, as emissões são produzidas principalmente por gás em baixa densidade, que nesses casos da maioria desses gráficos indica-se ser devido ao AGN, região contemplativo. Essas nuvens de gás produzem essas linhas em emissão. Sabe dizer quanto tempo eu tenho ainda? Entre 20 minutos? 25, tá, então mais 20 para o break, então mais uns 10 minutos. Então, o desafio da pesquisa em astrofísica, como eu comentei antes, é explicar a influência, o que faz com que essas galáxias deixem de ser uma galáxia de formação normal de estrelas para uma galáxia quiescente, uma galáxia aposentada, que já não produz mais estrelas, como tem uma atividade de taxa de formação estelar. Aqui tem um vídeo explicando uma das premissas que nós investigamos, que é devido à influência, ao feedback, né, dos AGNs. Então, o vídeo começa mostrando a região central do AGN, que é o disco de acreção ao redor do buraco negro, com poeira e gás. Ele vai liberar ali ventos a partir desse buraco negro supermassivo. Aqui fala ventos do disco de acreção, pode ser um jato também aqui de partículas relativísticas, e isso produz uma onda de choque conforme vai se propagando no meio intergaláctico, no meio interestelar. Essa onda de choque, ela vai colidir com essas regiões em vermelho, que são regiões de formação estelar na galáxia, após muito tempo, né, milhares de anos. E a premissa é que a influência desses ventos, desses outflows oriundos dos AGN, são responsáveis por apagar, por extinguir a formação estelar na galáxia que hospeda esse AGN, pois para formar estrelas é preciso um gás frio e que, a partir desse gás frio molecular, ele vai se comprimir e formar novas estrelas. Quando passa uma onda de choque, um outflow, ele vai varrer esse gás, ele vai esquentar, vai empurrar para fora, eventualmente para fora da galáxia, ou simplesmente desfazer essa região que poderia dar um fruto a uma futura região de formação estelar. Então, essa é uma das premissas que a gente busca caracterizar. Então, essas são as principais questões norteadoras do nosso grupo, basicamente o que eu já falei de maneira resumida. E aqui estão alguns telescópios e observatórios que nós obtemos os dados para análise, como o telescópio Gemini, que fica, são dois, né, por isso Gemini, um no sul, no Chile, outro no norte, no Havaí. Os telescópios Hubble, James Webb, Spitzer. Vale destacar que James Webb, o nosso grupo, foi um dos únicos dois do Brasil a conseguir dados na primeiro ciclo de dados do James Webb. Aqui está a posição do telescópio espacial James Webb. Aqui é a parte da pesquisa que busca observar os efeitos mais próximos do buraco negro, do disco de acreção do buraco negro supermassivo. Então, nos espectros, como eu mostrei antes, tem aquela região de linha larga. Aquele alargamento das linhas na região do H-alfa, que é uma das emissões do gás hidrogênio ionizado, aliás, H-alfa não é ionizado, é neutro, né?
da recombinação com o gás que estava ionizado, quando ele se recombina com elétrons, torna-se neutro e libera a emissão que nós vamos observar aqui nesse caso como H-alfa, e forma esse desenho, essa estrutura de linha larga, ela está relacionada, acredita-se, com o disco de acreção, onde a parte mais à esquerda, que está pintada em azul, seria um efeito, devido ao efeito Doppler do gás do disco que está se aproximando de nós, e a região em vermelho produz essa outra asa, que nós chamamos da linha larga, que está se afastando. Então, aqui tem existe uma variabilidade nessa região de linhas largas, então aqui reparem que elas estão mais ou menos à mesma altura, os dois lados, as duas asas, a mais azul aqui mais vermelha, e elas vão mudando de tamanho, essa aqui fica um pouco mais baixa, fica um pouco mais alta no decorrer do tempo. Aqui são observações de 2006 até 2018, então dos objetivos é explicar por que isso acontece. Aqui temos um exemplo de um modelo que o Daniel produziu, existem vários modelos, para explicar a emissão do gás na região do disco de acreção que é responsável por essa variação da linha larga. Bem? Bom, outra fonte de dados que nós utilizamos bastante para analisar regiões mais amplas da influência dos outflows, para verificar o impacto na taxa de formação estelar através de cubo de dados. Aqui tem um vídeo em que eu gravei mostrando esses cubos de dados que basicamente tem uma porção de dados com espaço, um pixel. Cada pixel onde eu passo o mouse naquele vídeo, ele me gera um gráfico de espectro diferente embaixo. Então a gente chama dados espacialmente resolvidos. Eu tenho um espectro para cada região daquela galáxia que eu obtive aquela observação. Então, conforme ali eu mudo o mouse de posição, eu vou ter um espectro que é uma assinatura apenas daquela pequena região. Isso permite obter informações dinâmicas sobre o que está acontecendo naquela galáxia. Porque pensa, se eu tiro uma foto, eu não vou ter uma noção, a princípio, do movimento que está ocorrendo naquela foto. Porém, utilizando ajustes, nós conseguimos obter dados de velocidade, dispersão de velocidade. Aqui tem um outro vídeo, onde a gente faz um ajuste das estrelas, que são as absorções nos espectros, e da emissão do gás, que é devido a elementos químicos específicos e transições de elementos químicos. Como eu falei antes, o H-alfa tem oxigênio, nitrogênio, vários elementos que deixam sua assinatura nessas linhas de emissão. E nós ajustamos esses picos, geralmente, por funções gaussianas ou Gauss-Hermite, e a partir dessas gaussianas, nas equações da gaussiana, quem conhece, a gente vai ter valores de média, de dispersão, e isso a gente transforma em valores de velocidade para cada ponto daquela foto. Então, a gente vai ter uma informação mais dinâmica e nos permite produzir gráficos e mapas sobre esses fenômenos ocorrendo na galáxia. Aqui tem um exemplo de uma galáxia que eu estou analisando, na região central. Então, ali estão os mapas de velocidade das estrelas. Aqui, em vermelho, seria se aproximando de nós, em azul seria a velocidade, ao contrário, em vermelho se afastando, redshift, e em azul se aproximando. Dá essa noção de rotação, que é o esperado para um disco de estrelas. Aqui tem um zoom, né, nas regiões de emissão e o ajuste de linhas de emissão. Bem, aqui tem outros gráficos de velocidade de dispersão para diferentes elementos químicos, não dá para enxergar, mas é oxigênio, nitrogênio, hidrogênio. Então, as considerações finais, acho que eu vou falar, que muito eu já falei, um dos principais resultados do nosso grupo, ele é resumido por essa figura. Para que haja, de fato, uma influência dos outflows na galáxia hospedeira, é preciso com que nesse gráfico os pontos fiquem acima da linha azul, que é um gráfico da energia, da potência cinética do outflow, na vertical, e aqui a luminosidade total da galáxia, a luminosidade bolométrica. Se tu está analisando uma galáxia e calcula a potência cinética do seu outflow, que estiver acima dessas linhas tracejadas,
considera-se que esse outflow vai produzir um impacto significativo na taxa de formação das estrelas, ou seja, vai reduzir a formação estelar. Se está abaixo, não teria provavelmente esse impacto de influência na formação estelar. Você poderia dizer, poxa, a maioria está aqui abaixo, né? Então a maioria não está atendendo a nossa premissa, a nossa hipótese inicial de influência na taxa de formação estelar. Porém, esses dados são Primeiro, aqui a gente está comparando apenas com potência cinética e estima-se que a energia cinética seja apenas 20% da injeção da energia do outflow na galáxia hospedeira. Os outros 80% deve ser energia radiativa e isso a gente não consegue medir. Outra questão, aqui é só gases ionizados, só obtidos na região do óptico. Nós deveria acrescentar aqui nas outras regiões do espectro eletromagnético, infravermelho, próximo, médio, e isso faz com que aumenta o valor desses dados para cima. E provavelmente atende a essa premissa de impacto na formação estelar. Todos esses dados coloridos que estão aqui são de papers publicados pelo nosso grupo ou por parceiros do nosso grupo. Bem, então, minha parte seria... E é isso. Opa. Eu tenho que voltar ali. Espera aí. Sim. Obrigado. Vou passar agora para o Greg. Só por curiosidade, quanto tempo ainda tem? Bom, até agora o Lucas falou bastante sobre AGNs e a parte de AGN ela está bastante relacionada ao trabalho desenvolvido tanto pelo professor Rogemar no grupo, tentando entender qual que é o impacto do feedback do AGN nas suas galáxias hospedeiras e também relacionado ao trabalho do professor Jaderson, onde ele tenta olhar para a parte mais interna ainda do buraco negro para entender o que está acontecendo naquela região, já que é muito difícil a gente acessar o que está lá. O professor Sandro, por outro lado, ele trabalha, digamos que, em escalas um pouco maiores. Ele tenta analisar as galáxias de uma maneira estatisticamente, digamos assim, trabalhando com amostras que são maiores e olhando as galáxias de fora, então estudando as propriedades das galáxias de fora. Enquanto o professor Jaderson e o professor Rogemar eles estão olhando para o buraco negro que está lá no centro da galáxia, o professor Sandro está olhando para as galáxias de fora. Então, ele não está tanto interessado em o que o buraco negro está fazendo lá no centro, mas o que está acontecendo com aquela galáxia, seja por causa do buraco negro, seja por causa de efeitos ambientais ou outras coisas. Ele acaba trabalhando em várias frentes, digamos assim, tem trabalhos que são bem diferentes, então eu vou tentar fazer um resuminho para passar sobre os principais trabalhos que ele vem desenvolvendo nos últimos anos. Retomando essa figura aqui que o Lucas apresentou, sobre a classificação morfológica de galáxias, onde basicamente Hubble dividiu pela primeira vez as galáxias com base na morfologia delas e deu origem a esse diagrama aqui, que é conhecido como diagrama de Hubble. Bom, a gente tem as galáxias elípticas, lenticulares, espirais e irregulares. Olhando para essa figura aqui, pode parecer fácil eu classificar uma galáxia com base na sua morfologia. Porém, essas classificações aqui eram, até pouco tempo atrás, feitas a grosso modo visualmente. Então, uma pessoa olhava para a galáxia e classificava. Quando tu pega uma amostra que tem milhares de galáxias, a chance da minha classificação para uma galáxia mudar para a classificação de uma outra pessoa, porque eu vejo uma coisa que a outra pessoa às vezes não vê, porque como é uma classificação visual, isso vai muito de pessoa para pessoa, faz com que seja bem difícil a gente aplicar esse tipo de classificação, principalmente que atualmente cada vez a gente está tendo mais dados. Então a gente tem amostras com milhares, milhões de galáxias, no futuro bilhões, então vai ser inviável fazer isso visualmente. Existem duas outras novas maneiras de classificar as galáxias morfologicamente.
Uma delas é olhando para parâmetros morfométricos, tem alguns trabalhos do grupo que focam nisso, que é onde tu pega, por exemplo, a concentração de luz dentro de tal área da galáxia, a assimetria da galáxia e vários outros parâmetros, e tu classifica as galáxias morfologicamente com base nisso, e aí tu consegue sim aplicar o teu algoritmo lá para uma amostra gigante e ele vai te dar os resultados na hora. E tu pode fazer isso comparando com as classificações visuais, mas aí tu não vai mais ter acesso a classes morfológicas, e sim a esses índices morfométricos. E outra coisa que está bem atual é se utilizar a inteligência artificial para fazer essa classificação. Então, tu pega uma amostra lá que já foi classificada visualmente, em que tu confia na classificação, tu treina uma inteligência artificial e tu coloca essa inteligência artificial para fazer a classificação dessas amostras maiores. Porém, os resultados que se vem obtendo é que até atualmente as inteligências artificiais não estão funcionando muito bem. Às vezes ela identifica uma galáxia numa classe morfológica que não faz o menor sentido, então ainda tem muito a ser feito nessa área. O professor Sander ele tem trabalhos tanto nessa parte de utilizar inteligência artificial, que é um aluno de mestrado, quanto também olhar para esses parâmetros morfométricos, que é uma outra maneira de classificar as galáxias. Outra característica interessante é que galáxias tendem a ser, a grosso modo, ou vermelhas ou azuis, com algumas poucas ficando numa região que a gente chama de Green Valley, que isso aqui é um diagrama de, a grosso modo, aqui representa a cor, quanto maior, mais vermelha a galáxia, quanto menor, mais azul, e aqui é a magnitude, que é uma medida da luz da galáxia. Então, quando tu coloca as galáxias num diagrama assim, muitas delas são vermelhas, algumas delas são azuis e outras estão no meio, numa região que a gente chama de transição. E por que isso aqui é importante? Galáxias em regiões distintas aqui vão tender a ter propriedades que são distintas. E atualmente se entende que as galáxias evoluem de star forming, passam por essa região chamada de Green Valley, em direção à sequência vermelha, quando ela para de formar estrelas, se torna uma galáxia quiescente, passiva, aposentada, e vários nomes que existem. Analisar as propriedades das galáxias de maneira estatística nessas diferentes regiões desses diagramas ajuda a gente a entender melhor como é que as galáxias evoluem e como é que os diferentes tipos de galáxias, por exemplo, espirais, elípticas, vão ter propriedades diferentes e em que regiões desses diagramas elas se localizam. Por exemplo, galáxias espirais geralmente vão estar aqui na região de formação estelar. Aqui no meio vão estar galáxias que estão meio que numa transição, enquanto aqui em cima vão tender a ter galáxias elípticas ou lenticulares. Então, a galáxia, a gente acredita que ela evolui de uma galáxia espiral para uma galáxia elíptica atualmente. Aqui é outro ponto que é muito utilizado pelos trabalhos do grupo, que são os diagramas de diagnóstico. Se uma galáxia tem gás lá dentro dela, esse gás pode ser ionizado e eu posso ter vários mecanismos ionizando esse gás. Eu posso ter estrelas jovens, eu posso ter um núcleo ativo de galáxias, eu posso ter tanto estrelas jovens quanto um núcleo ativo, eu posso ter estrelas evoluídas quentes e de baixa massa, quando a galáxia já não está mais formando estrelas, e eu também posso ter galáxias que não vão ter linhas de emissão. Essas galáxias, utilizando as razões entre as linhas de emissão que a gente consegue medir no espectro dela, eu consigo colocar elas em diagramas desse tipo e dependendo da posição que ela cai nesse diagrama, eu sei o que está ionizando o gás lá na galáxia. E por que isso é importante? Diferentes tipos de galáxias vão ter diferentes propriedades e estudar essas propriedades ajuda a gente a entender melhor como é que as galáxias evoluem e como elas se formaram. Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um núcleo ativo. A gente consegue ver que o núcleo é extremamente brilhante, enquanto o resto da galáxia não é tão brilhante assim. Por isso que a gente chama de um núcleo ativo. Tu vê que ali tem um brilho extremamente absurdo. Aqui são alguns trabalhos que o grupo desenvolveu. Aqui, por exemplo, eu estou comparando galáxias que têm um AGN com uma amostra total de galáxias e vendo como que está variando esse índice aqui de concentração, que é um daqueles índices morfométricos. Aqui são as propriedades das galáxias nas 3 regiões daquele diagrama que eu comentei, Blue Cloud, Green Valley e Red Sequence. Por exemplo, esse parâmetro aqui, DN4000, ele me dá uma ideia de como é que são as idades da população estelar na galáxia. Valores maiores significam que as estrelas são mais velhas, enquanto valores menores significam populações mais jovens.
Então, eu consigo ver que galáxias na Blue Cloud têm populações estelares mais jovens que galáxias na Red Sequence, enquanto o Green Valley está ali no meio, como sendo uma região de transição. Aqui é olhando, por exemplo, para a concentração. Então, esse parâmetro aqui, ele está me dando uma ideia de como é que são as morfologias das galáxias. E eu consigo ver que galáxias nas 3 regiões vão tender a ter morfologias que são distintas. Aqui é um outro trabalho, vocês não vão conseguir ler, mas são vários índices morfométricos comparados para diferentes tipos de amostras, para tentar entender o que muda na morfologia de uma galáxia que tem AGN para uma que não tem, ou seja, o AGN está impactando a morfologia daquela galáxia, está modificando ela ou não. E aqui é só um exemplo de como, se a gente pega uma imagem de uma galáxia, faz todos os passos necessários para obter esses vários índices morfométricos aqui. Agora eu vou partir um pouco para a segunda parte, que é falar sobre grupos e aglomerados. As galáxias, elas existem no universo e elas não existem sozinhas. Elas tendem a se juntar para dar origem a estruturas conhecidas como grupos ou aglomerados. Grupos são estruturas menores, enquanto aglomerados são estruturas maiores. Aglomerados possuem 3 componentes principais: galáxias, que representam cerca de 5% da massa, o gás no meio interaglomerado, que nessa imagem aqui está representado por esse roxo, que é a emissão em raio-x desse gás, é um gás quente, que representa cerca de 15%, e a matéria escura, que a gente não vê, mas que a gente consegue inferir por vários métodos, como, por exemplo, o lenteamento gravitacional, que representa cerca de 80% da massa do sistema. Aqui é um exemplo de um aglomerado com várias galáxias, e vocês conseguem ver várias listrinhas aqui, que são o lenteamento da luz que está acontecendo, por causa do fenômeno dele, lentes gravitacionais, que é uma das maneiras de eu conseguir estimar a massa existente naquele sistema ali, e aí quando eu calculo essa massa, eu vejo que só a galáxia mais o gás não bate. Então eu preciso de uma terceira coisa, que é o que a gente chama de matéria escura, embora a gente ainda não entenda o que realmente seja a matéria escura. Outra parte que o grupo trabalha é estudando a BCG, ou Bright Cluster Galaxy, que nada mais é do que a galáxia mais brilhante do aglomerado. Geralmente, essa é a galáxia central do sistema e também a mais massiva, e essas galáxias, elas estão entre as galáxias mais massivas e luminosas do universo, que é representado, aqui tem um exemplo de uma BCG, no centro de um aglomerado de galáxias. Essas galáxias, elas têm histórias de formação que diferem das galáxias normais, aquelas, digamos, que eu comentei até aqui, e estudar como esses sistemas se formam e evoluem é um dos tópicos de pesquisa também do professor Sandro, onde, mais especificadamente, um dos trabalhos é entender um envelope de luz estendido que existe nessas galáxias, e só as BCGs possuem esse envelope, que está representado por esse brilho mais suave, digamos assim, nessa figura, e essas galáxias, elas também se formam por fusão. Por estar no centro do aglomerado, outras galáxias vão caindo em direção ao centro e vão se fundindo com essa galáxia. Aqui eu tenho um exemplo de uma árvore de fusão, de uma BCG simulada. Então, a BCG final é o que está aqui em cima, e cada ramozinho dessa árvore aqui significa uma das fusões que essa galáxia teve ao longo da vida dela. Quanto mais vermelho aqui, significa que mais velha é a população estelar, e mais azul, mais jovem é a população estelar. Então, vocês conseguem entender por que estudar como que os componentes de uma BCG se formam e como que a evolução dela é complicada. Porque eu preciso entender esse processo aqui em detalhes. E são inúmeras fusões que vão acontecer. Cada fusão vai modificar a galáxia um pouquinho. Isso vai dar origem às propriedades que a gente observa hoje em dia. Outro fato interessante é que galáxias em aglomerados tendem a ser diferentes de galáxias que não estão em aglomerados. Por exemplo, quando eu estou em regiões de baixa densidade, que nesse gráfico aqui significa para a esquerda, a maioria das galáxias tem morfologia espiral ou irregular. Quando eu estou em regiões de alta densidade, que seria a direita, a maioria tem morfologia elíptica ou lenticular. Além disso, galáxias em aglomerados apresentam menores taxas de formação estelar, populações estelares mais velhas e cores mais avermelhadas. Ou seja, elas são diferentes. E qual que é a explicação para isso? Bom, esse é outro tópico com o qual o professor Sandro trabalha e tem a ver com os efeitos ambientais. Uma galáxia
num ambiente de aglomerado vai estar sujeita tanto à interação com as outras galáxias que existem ali no meio ambiente, como com o próprio gás intraaglomerado. E isso vai dar origem a efeitos que geralmente não acontecem no campo e que vão modificar as propriedades das galáxias. Um fenômeno bem comum é, por exemplo, a fusão. Então, ela encontra outra galáxia e se funde com ela. Se uma galáxia passa próximo de várias outras galáxias, cada um desses encontros vai ter um efeito cumulativo e isso vai modificar a galáxia. Outro fenômeno bastante conhecido é o fenômeno de Hahn Pressure Stripping, que nada mais é do que a remoção do gás da galáxia pelo gás que está lá no meio intraaglomerado, e aí o gás da galáxia acaba ficando para trás dessas caudas que vocês veem aqui. E essa aqui é uma figura bem interessante. Esse brilho laranja aqui é a emissão em raio-x do gás da galáxia e do gás do aglomerado. E eu estou vendo uma galáxia caindo aqui e o gás da galáxia está ficando para trás por causa da interação com o gás que existe no meio intraaglomerado. A gente já fez alguns trabalhos tentando entender como diversas populações de galáxias que são diferentes, então, por exemplo, galáxias star-forming, que tem formação estelar, galáxias AGN, galáxias que não têm mais formação estelar, como que são as propriedades cinemáticas e dinâmicas dessas diferentes populações dentro do aglomerado. Por exemplo, uma das coisas que a gente concluiu é que galáxias que não têm formação estelar já residem lá há um bom tempo, ou seja, elas já sofreram efeitos ambientais e já tiveram a sua formação estelar cessada. Enquanto galáxias, por exemplo, star-forming, estão recém chegando e ainda não deu tempo para esses mecanismos ambientais afetarem elas. Aqui é um outro trabalho focando exclusivamente só nas galáxias que não apresentam linhas de emissão ou que só apresentam linhas de emissão por estrelas evoluídas de baixa massa, onde a gente olhou não só para o mecanismo que está ionizando o gás naquela galáxia, como eu comentei, como também para a morfologia, comparando o que difere as galáxias elípticas, espirais e lenticulares. Além disso, aglomerados de galáxias não são estruturas imutáveis. Eles estão continuamente crescendo, acretando matéria do interior. Aqui eu tenho um exemplo de como essas estruturas evoluem ao longo do tempo. Então, a gravidade vai atraindo matéria e vai dando origem a sistemas que são cada vez mais massivos. Os aglomerados seriam essas regiões mais brilhantes nesse gráfico aqui. E o fato de um aglomerado estar em equilíbrio ou não vai fazer com que isso afete as propriedades das galáxias. Então, eu posso ter um aglomerado que ele está mais próximo do equilíbrio, ele vai ser mais homogêneo na distribuição. Isso aqui é as coordenadas da galáxia no céu, então é RA e DEC. Cada ponto aqui representa uma galáxia que faz parte do aglomerado. Enquanto eu tenho sistemas que são bem homogêneos, eu consigo identificar outros aglomerados que têm várias componentes. Então, seria como se fosse um aglomerado composto por vários mini-aglomerados, digamos assim. E o fato de um sistema estar em equilíbrio dinâmico ou não afeta as propriedades das galáxias. Também a gente já desenvolveu alguns trabalhos nesse sentido. Aqui, por exemplo, é o perfil orbital de galáxias em sistemas gaussianos, que a grosso modo significa sistemas em equilíbrio, e sistemas não gaussianos embaixo. E o que eu consigo concluir desse gráfico aqui, resumidamente, é que os perfis orbitais são completamente diferentes. Então, a dinâmica de galáxias entre esses dois tipos de sistemas vai ser diferente. Isso vai afetar a forma como elas evoluem, porque aqueles mecanismos ambientais que eu comentei, eles dependem também de como que a galáxia se movimenta dentro do aglomerado e em que posição do aglomerado ela está. Se ela está na periferia ou está nas regiões centrais. E aqui são algumas propriedades de galáxias entre sistemas gaussianos e não gaussianos, e eu consigo ver que tem diferença, por exemplo, aqui, entre essas duas populações. O mais forte seria gaussiano e o mais fraquinho não gaussiano, e eu vejo diferença entre as propriedades das galáxias, como, por exemplo, idade das populações estelares, metalicidade, massa estelar e avermelhamento. Bom, a princípio, resumindo, esses aqui são alguns trabalhos que o professor Sandro desenvolve. Eu não consegui trazer todos, porque ele acaba abarcando várias coisas, mas, como eu disse, são trabalhos que têm uma natureza mais estatística, então tu geralmente utiliza amostras mais grandes de objetos e tu compara as propriedades entre diferentes tipos de populações para tentar entender como é que as galáxias dessas diferentes populações se formaram e como que elas evoluem, para que a gente consiga entender e descrever melhor o que a gente observa atualmente no universo. E, por fim, eu queria apresentar alguns dados do grupo de astrofísica.
Nesse painel aqui, eu tenho o número de papers publicados pelo grupo ao longo dos anos. Aqui é o número de papers citados que já foram revisados por pares, os que ainda não foram. Então, as citações do grupo vêm aumentando ao longo do ano, o que é muito bom. E nesse gráfico aqui eu trago o número de titulados, tanto de doutorado quanto de mestrado do grupo ao longo dos anos. A gente teve um pico em 2018 e recentemente agora em 2023. Aqui são algumas atividades de extensão que o nosso grupo realiza, fazendo atividades principalmente envolvendo a observação do céu, onde a gente convida a comunidade. E uma das últimas que a gente fez foi a observação do eclipse lunar, lá no terraço do INPE, onde a gente teve uma participação bem grande de membros da comunidade que não necessariamente são do curso de Física, por exemplo. A gente também às vezes aparece na mídia, quando decidem perguntar sobre algum fenômeno astronômico que está sendo comentado nas redes sociais, como, por exemplo, lua de sangue, eclipse solar, lunar ou algo do tipo. Ou, recentemente, a gente também ganhou bastante destaque quando a gente teve um projeto aceito para participar da primeira rodada de observação do telescópio James Webb, e isso foi chamou bastante atenção, porque no Brasil, somente 2 projetos foram aceitos, e um desses projetos foi do Brasil. Foi aqui da UFSM, quer dizer. E aqui é só um mapinha de como é que estão os membros atuais, ou antigos do grupo, distribuídos ao longo do mundo. Atualmente, o professor Rogemar e mais 2 alunos de doutorado do Lab os alunos estão fazendo doutorado de sanduíche em Madrid, na Espanha, e o professor Rogemar está fazendo pós-doc lá também. A gente tem 2 vezes Uma está na Alemanha, agora fazendo um período de pós-doc lá também. A outra está nos Estados Unidos. A Alice era aluna de mestrado e está na Itália no momento. Tem o Thales, que está no Chile. A Ecateline, que era aluna de doutorado, que também está no Uruguai. E a gente tem algumas colaborações ao longo do mundo, como na Índia, no Reino Unido, na Itália. Também tem em São Paulo, que não está mencionado aqui, na Argentina. E também, se der tudo certo, a princípio, em setembro, eu e o Lucas, a gente também vai ir para a Alemanha, num período de doutorado de sanduíche, onde o professor Rogemar conseguiu a aprovação de um projeto da CAPES com a professora Dominique, da Universidade de Heidelberg. Então, se a princípio correr tudo certo, a gente vai para lá em setembro, e em outubro ficar um período de 10 meses. E aqui são as mídias do grupo, se alguém quiser seguir, a gente posta quando tem atividade de observação lá, e muito obrigado pela atenção. Perguntas? A maioria da astrofísica atual, os modelos são geralmente baseados na cosmologia com lambda CDM. Como é que eu vou dizer? Tipo assim, a grosso modo, dependendo do trabalho que tu faz, o valor da constante de Hubble não afeta muito, porque, por exemplo, no meu trabalho, eu utilizo ela para medir, por exemplo, as distâncias da galáxia até o centro do aglomerado. Se o valor da constante muda, meio que as distâncias ou são escalonadas para um valor maior ou para um valor menor. Mas a conclusão física que eu estou tirando ali permanece a mesma. Então, digamos que o meu trabalho não seria afetado por esse problema, mas sim é um problema que existe atualmente. Ninguém no grupo trabalha diretamente com isso, mas algumas medidas dão um valor da constante de Hubble por alguns métodos, enquanto outros métodos fornecem outros valores, e atualmente não se sabe bem certo a causa. Como eu não trabalho na área, eu também não saberia dizer qual seria uma possível solução, se seria a modificação do modelo lambda CDM, ou se talvez algo que está sendo utilizado nos métodos, alguma suposição não está 100% correta, ou se tem que incluir mais algum parâmetro ou algo desse tipo.
Não, atualmente não. Não diretamente, digamos assim. A gente sabe que ela existe, que ela está lá, mas não tem ninguém do grupo que trabalha diretamente com, por exemplo, medidas de matéria escura. Um exemplo que eu citei, por exemplo, o fenômeno de lenteamento gravitacional, é que tu consegue estimar uma massa para o sistema, com base na relatividade geral, e a massa não bate com o que tu observa. Tem gente que trabalha diretamente com isso, mas ninguém do grupo trabalha. Por exemplo, na análise que eu trabalho com análises cinemáticas. Então, eu consigo estimar uma massa para o aglomerado e essa massa não bate com a massa que eu observo. Mas a gente não se detém muito ao detalhe de saber quanto que é da galáxia, quanto que é da matéria escura, porque não faz tanta diferença para o que a gente faz, sabe? A gente sabe que tem uma massa lá, que é o que está regendo a cinemática, e a gente está interessado no que a cinemática está causando nas galáxias. Mas não tem ninguém no grupo que trabalha diretamente nisso. Nem com astro. Na verdade, tanto o professor Roger Mar quanto o Henrique e o Gabriel, eles foram para o Centro de Astrobiologia lá em Madrid. Então, provavelmente, no momento, eles devem estar desenvolvendo alguma coisa lá que se aproxime mais com isso. Mas, antes deles irem, a princípio, não tinha nada sendo desenvolvido. Por isso que eu até me confundi, né? Atualmente, eles estão lá no Centro de Astrobiologia, então, provavelmente, eles vão aprender coisas lá que, quando eles voltarem, vão ser implementados no grupo e talvez comece algo mais forte nessa direção, mas nenhum dos outros membros que estão aqui no FSM, por exemplo, trabalha com isso no momento. Então, acho que se não tem mais nenhuma pergunta agora, sem muitas delongas, eu acho que vou passar para o Ian, próxima apresentação. Excelente apresentação, parabéns. O grupo de astrofísica é uma das coisas que a gente pode se orgulhar, né, no Brasil, então parabéns. E agora, Ian. Qual que é o e-mail?
Oi. Boa tarde a todos. Eu sou o Ian, para quem não me conhece, e fui encarregado aqui de apresentar o LCN, tá, para vocês, o Laboratório Computacional de Nanomateriais. Bom, o que nós fazemos, né? Qual é o nosso interesse? Nós temos muitos interesses, eu imagino que vocês também tenham muitos interesses, tá? Mas, a princípio, investigação de fenômenos fotoinduzidos, geração de energia, estocagem, tá, dessa energia, isso computacionalmente, né? Investigar anomalias estruturais, dinâmicas, termodinâmicas da água, a interação da água com diferentes superfícies, tá? Especialmente com nanopartículas, e estudo de propriedades interfaciais, especialmente interface sólido-líquido. Eu vou começar aqui pelo trabalho do Vinícius, tá? Então, me perdoem se eu falar alguma besteira, porque eu não domino isso, mas eu achei que era muito importante trazer aqui para vocês. Tá? Então, o Vinícius está trabalhando atualmente com processos fotoinduzidos, certo? Como, por exemplo, fotossíntese, sistemas fotossensíveis no geral, né? Placas solares, como o sistema biológico reage em diferentes sistemas a radiação, enfim. Bom, um dos trabalhos que ele está fazendo e que foi o motivo da viagem dele para a França para fazer doutorado de sanduíche é a terapia fotodinâmica, tá? Que consiste basicamente em tens uma molécula, essa molécula interage com interage, por exemplo, com uma célula ou com tecido, pode ser uma célula cancerígena, e o interessante desse método, né, é que ele é muito pouco invasivo e muito localizado, certo? Aqui tem algumas moléculas que são esses macrociclos tetrapirrólicos. A escolha dessas moléculas se dá pelo fato de que elas funcionam muito bem, no geral, para que esses processos sejam executados, certo? Então, no geral, essas moléculas têm um bom potencial nesse tipo de terapia. E o mais interessante também é que essas moléculas elas são sintetizadas. Então, tem trabalhos aí do Vinícius, do professor Piquini, em que tu tem a parceria, né, computacional com o experimental. Então, de fato, essas moléculas elas podem ser sintetizadas, é algo palpável. E aí o interesse é verificar como é que funciona, de fato, o mecanismo, né,
até para propor melhorias, tá, desses sistemas com o propósito da terapia fotovoltaica. Então, para simular esses sistemas, o Vinícius usa essa técnica aqui de Surface Hope. Então, o que é interessante, né? O que precisa fazer? Praticamente precisa resolver as equações de Schrödinger. Só que tu tem um sistema muito grande, tá? Com muitos elétrons, com moléculas, e se torna uma tarefa impossível. Então, para isso, ele utiliza dessa técnica aqui, na qual ele usa os seguintes recursos. Ele avalia a dinâmica do sistema, tá, de forma clássica, e calcula, certo, o que ele tem que calcular eletrônico usando o DFT. Então, ele usa dessa técnica aqui, tá, que o nome é Surface Hope. Esses sistemas que ele calcula vão sair de um estado fundamental para um estado excitado. E para fazer uso desse sistema de forma eficiente, ele usa esse acoplamento vibrônico linear, que é basicamente parametrizar o sistema no estado fundamental para poder calcular o que ele tem interesse no estado excitado. E isso dá uma melhoria, né, uma eficiência, especialmente no que diz respeito ao recurso computacional. Aqui ele apresenta um espectro de absorção que ele basicamente, o interesse dele é que essas moléculas estejam num espectro de absorção interessante para aplicação nessa técnica, né, de terapia fotovoltaica. Aqui é o que ele tem interesse nos sistemas. O que ele quer, né? Ele quer que o sistema com aquelas moléculas promova um cruzamento de estados. O que isso significa? Que o sistema sai do estado fundamental, certo? Evolui para um estado singleto, e ele quer que o sistema transite entre estado singleto e estado tripleto. Porque o sistema no estado tripleto vai reagir com o oxigênio, que é tripleto, tá? E vai tornar esse oxigênio reativo, para que ele interaja com as moléculas, nesse caso aqui, com moléculas cancerígenas. E essa interação pode se dar de diversas maneiras, né? Pode ter quebra de proteína, pode ter, eu imagino que oxidação de alguma camada lipídica, e isso é o interessante da técnica, certo? E aqui ele tem algumas perspectivas, né? Fazer algumas modificações nessas moléculas, nessas espécies, a fim de obter resultados mais eficientes para esse tipo de técnica. Agora, eu vou falar um pouco sobre o trabalho do Bruno, que é sobre filtração de osmose. Pode falar. Provavelmente não, mas eu meto a cara. Quer saber se eles aplicam experimentalmente. Quer saber se já é usado, né? Sabe, professor, se já é usado?
Oi. Retomando aqui, esse aqui é um dos trabalhos do Bruno. O Bruno tem uma membrana de hemiporfirazina e o objetivo dele é dessalinizar a água. Então ele tem água com sal de um lado, tá, num tanque, e ele quer passar essa água para o outro lado e dessalinizar, certo? Um resultado interessante dele é que tem uma densidade de água muito maior. Isso aqui é a densidade de água, tá? Do menor para o maior. É mais próxima de onde tem hidrogênios localizados aqui nas extremidades dos poros, tá? Tá certo, Bruno? Então existe um caminho preferencial aqui da água, né? Outro estudo que o Bruno faz com outro estudante de doutorado do grupo René é fazer essa caracterização aqui de propriedades mecânicas do grafeno, né? Especialmente no que diz respeito ao crack, né? Ruptura, sob tensões. Tá? Então, aqui tem 2 modelos de tensões, tá? O primeiro é nessa estrutura armchair, tá? E o segundo é nessa estrutura zigue-zague. Isso tem a ver com o crescimento da folha de grafeno, a forma como ela cresce. E, bom, por que é interessante estudar isso aqui, né? Porque tu tem uma aplicação de folhas de grafeno, membranas de grafeno, uma aplicação muito abrangente, tá? Tu vai desde materiais compostos ultra resistentes, até eletrodos flexíveis, né, que demandam muitas vezes de propriedades de estiramento interessantes. E o que é interessante no trabalho do Bruno é que quando tu tens a mesma força aplicada ali, tá? É o mesmo estresse, certo? Só que quando tu aplica nas diferentes estruturas ali, supondo que ambas são grafeno, ambas têm a mesma quantidade de átomos, são análogos, né? Tu tem um tipo de ruptura diferente. A ruptura cresce de maneira diferente. Tu concorda comigo ou tu discorda de mim? Certo? Tá bom. Bom, agora eu vou falar sobre o meu trabalho, tá? Que também é sobre dessalinização. Esse modelo aqui, ele é inspirado, tá, numa situação experimental. A gente tem um trabalho em parceria com o pessoal experimental, em que eles têm folhas de grafeno oxidado arranjadas de maneira a formar essas fendas aqui. Tá? Então, tu tem diferentes folhas ali organizadas de forma a gerar essas fendas. E a água, ela vai passar por essas fendas, certo? Esses defeitos aqui. E também é um sistema de osmose reversa. E nesse trabalho aqui, nós variamos alguns parâmetros, né, a fim de entender principalmente quais eram os sistemas que apresentariam, né, melhor fluxo com melhor rejeição, que é o que é o interessante para a dessalinização, né, para rejeição de sal e um fluxo eficiente de água. Então nós variamos o tamanho da fenda, a distância entre camadas aqui de grafeno oxidado, e nós variamos também a comensurabilidade. A comensurabilidade resumidamente, o quão defasado que essas fendas estão umas das outras, certo? Então, perfeitamente comensurável é como se todas essas fendas estivessem alinhadas, certo? Bom, para fazer... pode falar, Pedro. Porque é o que eles têm lá. Isso aqui é um modelo experimental, né? Baseado no experimental, né?
Vamos descobrir. Pode ser, pode não ser. É para isso que a gente está fazendo a dinâmica aqui. Para saber se existe a dissorção, que é grudar, né? Ou se pode ser alguma coisa mecânica. Né? É por causa do processo de redução? É quando tu cria, na verdade, tu cresce uma folha de grafeno oxidada, né? No processo de síntese, aí tu vai reduzindo até obter o grafeno. Eu imagino que é muito mais fácil ter grafeno oxidado, né? Mais prático, tem menor custo. Uhum. Além de ser menos um processo, né, para manter a estrutura do material. Para isso nós usamos dinâmica molecular clássica, tá? Nós queremos resolver as equações de Newton, tá? E para isso nós assumimos que o papel dos elétrons ali é segurar as coisas. Então nós temos átomos que são bolinhas e as interações entre eles se dão através de potenciais, como por exemplo o potencial de Lennard-Jones, certo? Nós usamos potencial colombiano também. A carga líquida é nula. E aqui nós temos alguns resultados, certo? De todas as combinações de experimentos possíveis aqui, de todas as combinações daqueles parâmetros variados, que é o tamanho de fenda, desde o menor tamanho de fenda até o maior, variando a comensurabilidade, mais ou menos comensurável, e a distância entre camadas. E uma coisa interessante é que nós obtivemos um sistema ótimo, digamos assim. Esse cara aqui, ele em teoria está no grupo do que tem o maior tamanho de fenda. E o maior tamanho de fenda, tu pensa instintivamente que tu tem moléculas de ACL, se tem uma fenda maior, essas moléculas vão querer passar. Né? Só que a rejeição dele está junto com a galera que tem o menor tamanho de fenda. Isso é meio que contraintuitivo. E isso pode se dar por conta da comensurabilidade, tá? Que é uma baixa comensurabilidade. E o interessante é que ele também tem um fluxo que está mais próximo aqui da galera que tem maior tamanho de fenda. Então, por isso que esse aqui é o sistema mais otimizado, digamos assim. Bom, agora vamos para a estruturação, tá? As propriedades estruturais desse sistema. Uma coisa interessante é que a água, quando ela passa pela fenda, ela não passa de maneira uniforme. Ela tende a gerar alguns aglomerados aqui. Isso pode ser um indicativo de que a água está se estruturando de uma maneira muito específica para passar sobre as fendas. E isso é uma coisa que acontece de fato com a água em outros sistemas. Uma outra coisa interessante também, isso aqui é um mapa olhando de forma lateral assim. Então essas aqui são as fendas. E uma coisa bem interessante é que a água ela apresenta uma alta densidade de probabilidade de ser encontrada nessas regiões aqui, mas essas regiões de transição, a água passa muito rápido, certo? Isso pode ser porque as extremidades aqui da folha não estão oxidadas. Então eu tenho aqui é só grafeno, nas extremidades, o grafeno é hidrofóbico. Então a água pode não se sentir muito à vontade de ficar nessas regiões aqui. Nós fizemos medida de ligações de hidrogênio a fim de entender como a água está se estruturando ao passar pelas fendas. Esse aqui é um valor de referência. A água em bulk, ela está em aproximadamente 13,5, entre 3 e 4 ligações por molécula. E os nossos resultados são bem abaixo disso. O que é esperado porque a água vai passar pelas fendas e vai se desestruturar, digamos assim. Tá? Vai perder ligações de hidrogênio. Na verdade, não que seja esperado, mas pode acontecer. Em outros sistemas acontece. Mais uma coisa muito interessante é que essa frustração geométrica ela permanece durante um certo tempo.
Isso aqui é o sistema parado, tá? Temperatura e volume constante, número de moléculas constante. Isso aqui é durante o fluxo, a água está passando pela fenda, e ela passa pela fenda e ela continua se reestruturando. E por que isso é interessante? É que do outro lado, a gente não faz com vácuo, o outro lado tem um tanque com água também, que está fazendo ligações de hidrogênio. Então, enquanto a água se desestrutura e passa pelas fendas, ela também quebra ligações ali de hidrogênio das moléculas de água que estão do outro lado, no outro tanque. Talvez por efeito de turbulência, mas isso nós estamos investigando também. Aqui é um cálculo de RDF, só para saber se é água mesmo. Bom, aqui a gente tem outro resultado interessante, que é o tempo de residência da água em determinados sítios, tá, do sistema. O que isso quer dizer? É quanto tempo que a molécula de água fica em determinadas regiões. Tá? E uma coisa interessante, talvez esperada, né, é que quando a água está nesses sítios aqui das fendas, ela tem um decaimento maior, então ela fica menos nas fendas. Né? O intuito disso aqui é também avaliar o sal, se o sal prefere ficar em algum lugar. Bom, falando um pouco sobre a minha proposta para o doutorado. Para o doutorado, a proposta é a determinação de propriedades interfaciais de interface sólido-líquido. Tá? Então, o objetivo é usar redes neurais para tentar identificar quais são, nesse caso aqui, ângulos de contato, mas também outras propriedades interfaciais. Tá? Para isso, especificamente para o ângulo de contato, a proposta e de onde veio essa ideia, né? É que existe uma certa dificuldade experimental, especialmente in situ, para te determinar o ângulo de contato. Tá? No geral, tu tem que fazer isso de uma maneira muito controlada, dentro de um laboratório, em uma máquina, mas que nem sempre esse equipamento reproduz o que tu tem na natureza, ou algum sistema em específico, certo? Eu trabalhei com experimental durante muito tempo e nós tínhamos esse impedimento, tá, de fazer medidas, principalmente em loco. E tu tens ferramentas para fazer isso, mas no geral essas ferramentas elas precisam da manipulação humana. Então tu tem softwares em que tu determina regiões que tu considera que fazem parte de uma gota, por exemplo, e tem a manipulação humana. Tá? Então o objetivo desse trabalho aqui é tirar essa manipulação humana, tá, para a determinação de ângulo de contato. Então para isso nós geramos imagens virtuais de gotas. Tá? Essas imagens podem ser representadas por matrizes, tá, de dados. Isso aqui tudo em escala de cinza. Tá? E aí, com base nessa geometria que nós criamos, nós podemos comparar com ou gotas simuladas, certo? Ou com gotas reais. E aí o que a gente faz também é diminuir a qualidade dessas imagens reais para que elas fiquem para que o sistema seja eficiente. Tá? E claro, tem um protocolo para fazer tudo isso. Há muito tempo, ainda não retomei isso, mas há muito tempo eu fiz um treinamento, tá, para duas situações, que é a gota a gota muito hidrofílica e a gota muito hidrofóbica. Usei uma rede neural convolucional, tá, e o resultado foi ruim. Porém, como eu falei, né, eu só tinha dois casos, né, o hidrofóbico e o hidrofílico. Eu não disse exatamente quanto que era o ângulo e eu assumi que isso aqui foi com gotas reais. Eu assumi que essas gotas reais também tinham 90 graus, tá, e a outra tinha 60 graus. Então, isso aqui é um resultado preliminar que deu ruim, mas que tem
potencial de ficar bom, porque senão eu não tenho nada para defender no doutorado. Esse aqui é o grupo, tá? Atualmente, está faltando gente. Nós temos colaboradores em vários lugares, e é isso. Perguntas? Uhum. Pois tem técnicas. Qual que é o grande problema? Isso tem um desprendimento, tanto com o grafeno também, né? Então o problema é se tu tem um desprendimento dessas membranas ou de pedaços assim, né? Desse material e esse material vai junto com a água, né? E existem diversas técnicas para que isso não aconteça. Por exemplo, a professora Carol, aqui da UFSM, ela sintetiza, né? E a metodologia que ela usa, ela não usa nenhum tipo de cola, sei lá, mas a forma como essas espécies se estruturam, como elas crescem, faz com que tu não tenha um desprendimento desse material e ele não vai com a água. Ela trabalha com a dissorção e é bem interessante porque ela tem umas membranas côncavas e essas concavidades elas se estruturam assim de maneira a formar uma estrutura coesa, tá? Que não vai junto com a água assim, durante o fluxo, enfim. Ela consegue inclusive fazer separação de algumas coisas ali, se eu não me engano ela faz com pigmentos, ela retira o pigmento ali da água, né? Ela remove essa espuma de grafeno e não sobra grafeno. Nesse caso aqui do projeto que a gente fez, eles usam um polímero para deixar essa folha rígida. Porque essa folha, ela não é rígida. Tu tem folhas ali no sistema, elas podem, né, fazer torção, enfim. Mas eles usam algumas coisas, nesse caso eles usam polímero, para enrijecer essas folhas. E muito dificilmente essas folhas vão sair dali. Não, eu acho que é nesse sim. Grafeno oxidado é o grafeno que sofreu o processo de oxidação. E o óxido de grafeno é o grafeno que já está com óxido. Mas eu acho que independentemente tem que estar na água, né, para ser contaminante.
Que funciona muito bem, né? Sim, sim. Isso aqui é tudo sal. Pega o sal. O sal. É que é o mestre Yoda e ele fala errado, né? Lá ainda? São dois trabalhos diferentes. Isso aqui é o que eu faço atualmente, isso aqui é o que eu deveria fazer atualmente. O... Também. O professor Matheus e o finado membro do grupo, né, ex-Rafael, fizeram um trabalho muito interessante que é com uma certa rugosidade na superfície, né, e tem uma certa dificuldade de determinar qual é o ângulo de contato. Por exemplo, o ângulo de contato entre a água e o grafeno plano é muito bem definido, mas e se eu fizer um grafeno rugoso? Qual que é o ângulo de contato? E se a água estiver mais para cá, mais para lá? E um resultado interessante que o Rafael obteve é que a água ela se movia em cima da membrana e não tinha uma certa preferência em certos sítios assim. Então surge aí também o interesse na parte computacional. Mas isso aqui, o intuito é tu usar onde tu quiser. Se tu és experimental, tira uma foto seguindo um protocolo, joga lá e vê se é um ângulo de contato, se tu tem o ângulo de contato para aquele teu sistema, né? Pois é, o ImageJ foi isso que eu falei, que tu clica na figura para dizer onde é que está a borda. Exato. Isso aqui, eu quero eliminar isso. Eu quero eliminar o dedinho humano no mouse, né? Com todo respeito. Eu falar, Pedro? Faz isso. Pode falar, Pedro.
Tem, tem. Eu um dia desses li sobre óleo e água. E, por exemplo, tem o do Patrick, que é com remoção de fardo. Então, tem estudo pra caramba aí. Tem que fazer tudo logo, que senão os indianos vão fazer tudo. Hã? Não, isso aí a gente toma mesmo e vai pro cérebro. Mas é uma coisa interessante, ó. Microplástico. Polímero é bem difícil de modelar, assim, mas vale a pena. É isso, então. Então, acho que não tem mais uma pergunta, a gente está em cima do horário, acho que vamos encerrar por aqui. Só alguns avisos, né? Quem não assinou, enfim, a vice-presença assine ali, por favor. E talvez ainda daqui a 2 semanas, o próximo ainda vai ser sobre algum outro grupo que vai introduzir a pesquisa, enfim, que é feita em geral. Mas acho que semana que vem, talvez vocês todos recebam um e-mail com a gente, vai criar um Doodle, um documento com as datas, e aí quem já tem interesse em participar, vai lá, marca as datas que tem preferência, enfim. A gente vai criar uma planilha e vai deixar certinho, e aí todo mundo vai ter a oportunidade de apresentar a sua própria pesquisa, e aí vai ser mais específico, né? Então, eu espero que vocês continuem participando e vindo prestigiar o trabalho do pessoal. Era isso.